galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Dessa vez eu vou dar sequência aqui ao nosso curso de C++. Nessa aula a gente vai entrar no assunto que é orientação a objetos. Para que serve a orientação a objetos? Orientação a objetos foi criado para deixar o código mais organizado, ou seja, para ficar de mais fácil a manutenção do código, ou seja, para fazer com que vários programadores possam estar trabalhando no mesmo código de uma forma mais rápida, mais legível e organizada. Para isso que foi criada a orientação a objetos. E o C++, que é uma linguagem derivada do C, ele já foi adicionado o mais, o plus plus, que quer dizer que foi incluído a orientação a objetos. Por isso o mais. Ok, vamos iniciar aqui. Vou criar aqui a biblioteca principal, incluir aqui a biblioteca principal que a gente vai utilizar. Vamos aqui usar o namespace std, criar o nosso método my. Ok. Agora, como que a gente cria uma classe? Como que a gente cria um objeto? O objeto ele é criado a partir da classe. A classe é como se fosse a idealização do projeto, do objeto. É como se fosse o projeto. E aí você vai materializar o objeto através da classe. Como que a gente cria uma classe? É bem simples. Colocamos aqui class. Colocamos o nome da classe. Por exemplo, eu quero criar um objeto do tipo carro. Então vou criar uma classe carro. Essa classe ela vai ter atributos e métodos. O que são os atributos? Os atributos são as características do carro. Por exemplo, a cor, o ano, a marca. E os métodos são ações que esse carro pode fazer. Por exemplo, andando, parado, ligado, desligado, tocando música ou não. Isso são métodos, são ações que esse carro pode fazer. O recomendado na programação orientada a objetos é que você deixe todos os atributos como privado, ou seja, só vai poder ter acesso dentro da própria classe, e os métodos como public, ou seja, que eu vou poder ter acesso em outras partes do código, que eu vou ensinar para vocês agora. Como que a gente cria um atributo privado? Vamos colocar aqui private, dois pontos, e aqui a gente vai passar todos os atributos do nosso carro. Por exemplo, um string cor, uma outra string marca, um int ano. Ok, vamos deixar assim por enquanto. Agora eu quero criar os métodos. Então os métodos vão ser como public, que é o recomendado. Vou colocar aqui public, dois pontos. Vamos criar os métodos. Por exemplo, o método andando. O carro está andando. Vou criar aqui um void. Ele não vai me retornar nada, por isso um void. Vou colocar aqui andando. Imprimir na tela. O carro está andando. Não vou colocar acento para ele não dar erro. Dá um endline aqui. Ok. Agora se eu criar um objeto aqui do tipo carro, eu vou poder usar esse método andando. Como que a gente cria o objeto? Como que a gente instancia uma classe aqui no método my?
É bem simples, basta eu colocar aqui carro, que é o nome da classe que a gente criou, e passar o nome do objeto. Vou colocar aqui C1. Agora se eu colocar aqui C1 ponto, ele vai me mostrar aqui os métodos e os atributos. Como vocês podem perceber, os atributos estão em vermelho aqui, porque eu não posso modificar. Por que eu não posso modificar? Porque eles estão como privado. Então só vou ter acesso a eles dentro da própria classe. Fora da classe eu não vou poder modificar, a não ser que eu crie os métodos acessórios, que são os getters e os setters, que eu vou ensinar daqui a pouco. Mas por enquanto eu vou colocar aqui o método andando, ponto e vírgula, vou compilar aqui, executar, o carro está andando. Ok. Agora eu quero ter acesso, poder modificar esses atributos aqui. Como que eu faço? Eu vou ter que criar os métodos getters e setters. Então vou criar aqui um método setter para cor. O método setter ele vai pegar um valor e o método getter ele vai retornar um valor. Então vou criar um método getter aqui, método setter para cor. Ou seja, ele não vai me retornar nada, então vou colocar aqui um void set cor. E vou passar aqui como parâmetro uma string cor. Agora eu vou referenciar aqui, vou colocar um this, e já vou explicar o porquê do this. Cor. O que esse this está fazendo? O this nada mais é do que ele vai pegar o atributo que está aqui como private cor, o atributo da classe. Eu estou fazendo uma referência que eu quero utilizar o atributo da classe, e quero dizer que o atributo da classe vai receber o cor que a gente colocou aqui como parâmetro no set cor. Ok. Agora eu vou criar um método getter, ele vai retornar o valor da cor. Então ele vai retornar uma string. Coloco aqui string get cor, vai retornar aqui a cor, return this, referenciar aqui cor. Ok. Agora se eu quiser modificar aqui a cor, eu posso, utilizando esses métodos acessórios. Por exemplo, eu posso colocar aqui C1 ponto set cor. E lembra que quando a gente criou aqui o set cor, a gente passou como parâmetro aqui uma string cor? Então, aqui no método main a gente vai passar como parâmetro um valor da cor do tipo string. Por exemplo, eu posso colocar aqui preto. Agora se eu usar o método getter aqui, ele vai retornar a cor. Vamos colocar um cout c1.getCor, ele vai retornar a cor, porque o método getter aqui return this cor, vai retornar a cor, o atributo cor. Então ele vai retornar aqui e a gente vai poder visualizar a cor do carro. Vamos colocar aqui um endline, compilar, executar, e ele mostrou aqui preto, que foi a cor que a gente atribuiu aqui no método setter. Ok. Agora vamos supor que eu queira criar os métodos setter e getters para todos esses atributos aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui para marca do carro. Então vou copiar isso aqui para agilizar. Colocar aqui set marca, passar uma string aqui, marca, referenciar aqui a classe, o atributo marca da classe carro vai receber o parâmetro marca
e aqui get cor, coloco aqui get marca, vai retornar a marca. Ok, agora vamos supor que eu queira modificar a marca. Eu vou utilizar o método get, o método setter, para poder fazer isso. Vou colocar aqui c1 ponto set marca, vou passar como parâmetro aqui go. Agora, se eu quiser imprimir a marca, eu coloco aqui a marca é get c1, que é o está referenciando o objeto carro, c1 get marca, vai retornar a marca. Vamos compilar, executar. Aqui ó, preto, a marca é Gol. Ok, espero que ficou bem claro isso, pessoal. Agora eu vou ensinar sobre os construtores. O que são construtores? Construtores nada mais é do que, por exemplo, quando eu crio um objeto, eu quero que ele inicie com alguns valores padrões, que eu quero que ele já inicie diretamente com esses valores. Como que a gente faz isso? Vamos criar um construtor para fazer isso. Para criar um método construtor, a gente vai vir aqui em public, nos métodos, public, e vai criar um construtor. Para criar o construtor, a gente vai utilizar o mesmo nome da classe. Não vai precisar colocar void, não vai precisar retornar nada. Então, basta a gente colocar aqui carro ok, está criado aqui nosso construtor. Agora, se eu colocar aqui, mostrar aqui na prática para vocês como é que funciona. Vou colocar aqui cout foi, colocar aqui esta mensagem aparece automaticamente. Dá um underline aqui. Ok, agora eu vou apagar tudo isso daqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só vou criar o objeto aqui, C1, do tipo carro, que é a nossa classe. Vou compilar aqui, executar, e olha para surpresa aqui, ele apareceu a mensagem aqui. Esta mensagem aparece automaticamente. Por quê? Porque isso aqui é um método construtor. Toda vez que eu criar um objeto do tipo carro, ele vai automaticamente executar esse método construtor aqui. Mas agora você deve estar se perguntando, para que serve isso? Vamos supor que eu queira criar lá uma classe banco. E, por exemplo, eu quero que uma classe conta, melhor. Eu quero que quando uma pessoa criar uma conta, eu quero que essa conta já inicie com um saldo, inicie com um nome, com um CPF, inicie automaticamente com valores padrões. Para isso a gente cria um construtor. Ok, agora eu vou ensinar como passar parâmetros no construtor, que é um pouco mais complexo. Eu vou ensinar aqui. Vou apagar isso aqui. Aqui no método construtor carro eu posso passar aqui como parâmetro, por exemplo, uma string cor. Posso passar aqui um inteiro ano. E posso passar uma string marca. Ok, passei aqui 3 parâmetros: cor,
ano e marca. Agora eu vou fazer com que esses parâmetros que eu passei aqui modifiquem os atributos que estão como privado ali do carro. Então eu vou colocar aqui this, referenciar aqui o atributo da classe carro, this cor vai receber o parâmetro cor que a gente passou ali no método construtor. Eu vou passar aqui this ano vai receber a variável ano como parâmetro, o parâmetro que a gente colocou ali na variável no construtor. E aqui this marca vai receber a variável marca que a gente colocou como parâmetro no método construtor. Ok, agora eu quero que ele imprima tudo na tela. Então vou colocar aqui cout a cor é vou passar aqui this cor, dá um underline aqui, o ano do carro é, vou tirar esse acento aqui para ele não dar erro, vou referenciar a classe aqui, ano, dá um underline, vou passar aqui a marca é this marca, underline, quebrar a linha. Ok, está criado o nosso método construtor aqui com parâmetros. Agora como que eu passo esses parâmetros aqui? Basta eu colocar aqui carro, uma variável do tipo carro chamada C1, e vou passar aqui como parâmetro uma cor, por exemplo preto, ano, vou colocar aqui 2016, marca Gol. Vamos compilar. Ok, executar. Aqui ó, a cor é preta, o ano do carro é 2016 e a marca é Gol. Então esse é o método construtor. Espero que vocês aprendam e até mais, galera. Falou!